vocês a oportunidade de estudar em casa, né? E trazer para vocês uma reflexão sobre esse tema, dos peixes nada mais é do que o milagre da multiplicação dos pães, né? Antes de começar, eu não poderia deixar de enviar minhas vibrações e meu abraço apertado ao nosso companheiro, amigo, que faz tanta falta, de Júnior. Hoje seria o trabalho estaria sobre a responsabilidade dele, ele falaria sobre obediência, sem infelizmente, nosso amigo partiu faleceu. Realmente envio aqui vibrações para ele, para a família dele, desejando todo o bem do mundo. E com certeza ele está continuando esse trabalho. Onde quer que ele esteja. Um grande abraço, meu amigo. Muito bem. O fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes pode ser interpretado sobre dois enfoques espíritas, né? Pela produção do fenômeno em si, né? Aquela coisa, multiplicou o pão, Jesus foi lá e multiplicou o pão através de uma força magnética, ou como figura alegórica representativa do alimento espiritual. Eu acho muito mais interessante a gente ir pela representação alegórica, né? Apesar de não ser uma parábola, não é uma parábola. Uma parábola, a gente sabe que tem uma historinha, era um rei, era um senhor, né? Tem a parábola dos talentos, tem a parábola da figueira que secou. Então, quando é uma parábola, fica claro que é uma historinha que é cheia de simbologia. Esse caso aqui não é uma historinha. Era importante que essa mensagem chegasse até a gente. Era tão importante que ela chegasse até a gente que 4 evangelistas trouxeram. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores e alimentado ao mesmo tempo a zombaria dos incrédulos. Mas é claro, né? O negócio... Você sabia que tem 2 milagres de multiplicação dos pães? Eu achava que era um. Tem 2 milagres. Né? O outro milagre são só 2 evangelistas que falam, e esses são para 5.000 pessoas, 5.000 pessoas, e o outro são para 4.000 pessoas. Então, por 2 vezes, Jesus teria feito esse milagre. E esse é um dos que mais gera controvérsia, né? Tem várias correntes. Uma corrente fala que, na verdade, não houve milagre nenhum. Na verdade, dentro dessas 5.000 pessoas, tinha muita gente que levou comida escondida e que, em determinado momento, ficou sem graça ali de ver muito e começou a distribuir o dele também. E acabou Jesus tocando o coração dessas pessoas, fazendo com que eles tivessem generosidade, e acabou distribuindo, dando a impressão, a multiplicação teria sido graças à transformação do coração dessas pessoas. E também não deixa de ser um milagre, né? Grandioso, se a gente pensar assim, né? Eu acho que é mais difícil haver o milagre da transformação de um coração no caminho do Cristo do que propriamente Jesus ir lá e fazer o milagre de multiplicar o pão. Talvez seja mais fácil multiplicar o pão, pegar e duplicar, do que transformar o coração de uma pessoa. Não é verdade? São correntes, cada um pensa o que quer. Eu não vou entrar aqui nesse debate, né? A gente vai ficar na questão só da alegoria e do simbolismo, tá? Ele continua falando que, entretanto, a maioria das pessoas sérias ha visto na narrativa desse fato, embora sob forma diferente da ordinária, da multiplicação, uma parábola. Como eu falei, não é uma parábola. São fatos narrados do que aconteceu. Mas alguns gostam de enxergar essa história como sendo uma parábola e que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Isso está lá na Gênesis, tá? Quem quiser dar uma estudadinha a mais nisso aí, lá no capítulo 15 da Gênesis, item 48, são vários itens que ele vem falando sobre isso. E até fala, para confirmar isso, essa questão da alegoria, ele cita uma outra passagem lá na frente, onde Jesus fala para os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos ficam assim, o que Jesus está falando?
é que eles haviam esquecido de levar pão. Eles entraram no barco e esqueceram de levar pão para a viagem. Ele falou, será que é porque eles esqueceram de trazer pão? Porque Jesus está falando, cuidado com o fermento dos fariseus. Né? Eles dizem, homem de pouca fé. Vem aquela bronca, homem de pouca fé. Já esqueceste dos cestos que me trouxeste da última vez? Então, ali Jesus dá a entender que o que tinha acontecido aqui teria sido uma alegoria também. Né? E é nisso que se baseia o estudo lá na Gênesis. Por isso que eles falam que esses fatos narrados é uma coisa muito mais alegórica que tem a ver com a importância do alimento espiritual. E como a gente aqui, nessa tarde de hoje, eu acho que esse tema tem muito a ver, né? Porque é o momento em que o Grupo Espírita Miguel Arcanjo distribui o alimento material, né, para as assistidas, e junto com o alimento material, o Grupo Espírita Miguel Arcanjo faz questão de também entregar o alimento espiritual, né? É uma biblinha, e eu entendo, né, que tem pessoas que não entendem. Se a gente fizesse uma escolha, você tem uma escolha, tá? Você vai receber a bolsa, de que jeito você quer receber a sua bolsa de alimentos? O alimento material. Você vem aqui, pega a bolsa e vai embora? Ou você vem aqui, pega a bolsa e escuta a palestra? Eu tenho certeza que muita gente iria escolher pegar a bolsa e ir embora. Não dando tanta atenção à questão do alimento espiritual. Então a gente sabe, Jesus nos convida, que está com essa mão aqui, que está nos convidando, a gente tentar entender um pouco o que ele está falando, a importância do alimento espiritual nas nossas vidas. Muitas vezes a gente não dá valor porque a gente não entende o que significa o alimento espiritual e qual a diferença que ele vai fazer nas nossas vidas. Será que ele realmente é importante? A gente às vezes não tem essa noção, né? E acaba deixando de lado e só dando atenção só ao alimento, né, ao alimento material. Por quê? Dá para entender. Quando você está no deserto com sede, você pensa em quê? Água. Eu quero água, eu estou com sede. É uma necessidade que eu tenho e que eu quero atender. Eu só penso em água. Você vai falar do alimento espiritual para o camarada com ele com uma sede? Vai ser complicado, né? Primeiro você dá água e não vai ter nem cabeça para te escutar. O Betinho já falava, quem tem fome, tem pressa. Né? É verdade? Então eu entendo. A gente entende. A pessoa tem necessidades, ela só consegue pensar naquilo que vai atender a necessidade dela. E acaba deixando todo o resto de lado. E pautando toda a vida dela na questão do material. A gente entende, mas a gente entende também que como o nosso entendimento de que o alimento espiritual é importante que a gente também dê o alimento espiritual para que a pessoa possa despertar. É difícil de entender? É difícil de passar? Então a ideia aqui hoje é que a gente faça algumas reflexões para tentar entender a importância do alimento espiritual nas nossas vidas. Tá? Espero que a gente consiga chegar nessas conclusões. Então vamos lá na parábola propriamente dita. Parábola, na história, não é uma parábola. Na história propriamente dita, a multiplicação dos pães. 4 evangelistas falam, a gente vai ficar aqui com a versão do Lucas, tá? E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Qual é o contexto da história? Né? Jesus já era muito conhecido. Esse era o último, era a última Páscoa, a última Páscoa que Jesus ia passar. Na próxima Páscoa, daqui a um ano, Jesus vai ser crucificado. Então ele era muito, todo mundo já sabia dos milagres, do que Jesus falava, do poder de Jesus. Então todo mundo já sabia, então ele era muito conhecido. Então Jesus, acredito eu, já sabia que iria partir, estava perto dele partir. Então o que ele começa a fazer com os apóstolos? Amiguinhos, vão pregar a palavra e vão fazer os milagres. Vocês têm que aprender, né? E aí foi isso que aconteceu. Ele fala, e regressando os apóstolos, né? Porque os apóstolos já tinham saído. Tinham saído para pregar, tinham saído para curar, cada um pegou um caminho, cada um deles também tinha seus seguidores, que foram, né?
E agora era o momento que eles estavam voltando. Jesus ficou só, e agora é o momento que eles estavam voltando para contar como é que foi, né? Quais os problemas que eles encontraram, o que eles fizeram, né? Quais as aventuras por quais eles tinham passado, quais as dificuldades por quais eles tinham passado. Então eles estavam regressando e contando para Jesus. E uma das notícias que eles trazem para Jesus não é muito legal não. É que João Batista havia sido morto. E uma dessa, olhando o contexto, diz lá que Jesus ficou triste. E a ligação com João Batista era forte. Né? A ligação com João Batista era muito forte. E quando a gente pensa que Jesus estava se preparando para ir e deixar o pessoal para continuar o caminho, a gente fica imaginando, caramba, João Batista talvez fosse um apóstolo de Jesus. Para quando ele fosse continuar aquele trabalho. Até porque uma das características de João Batista era acolher, era dar a palavra para todo mundo, inclusive para os gentios, que não eram do povo judeu. Então ele já tinha essa particularidade, ele já tinha isso dentro dele, de passar a palavra para todo mundo. E acabou Jesus partindo e João Batista partindo antes, ou seja, João não conseguiu continuar esse trabalho. Se a gente fizer um exercício aqui de imaginação, isso não está escrito em lugar nenhum, tá? Um exercício de imaginação. A gente vê que lá na frente Jesus pega Saulo, para fazer o que trabalho? Levar a palavra para os gentios, né? Levar a palavra adiante, tirar dali daquele povo ali judeu e passar lá para frente. Aí a gente fica pensando, será que esse seria o trabalho de João Batista? E João Batista foi antes? E o trabalho ia ficar sem fazer? Né? E demorou um pouquinho para Jesus encontrar um substituto, né? Demorou um pouquinho, mas ele encontrou. E o camarada fez um trabalho maravilhoso, né? Isso aí não tem como não pensar no nosso querido amigo, né? Nosso querido amigo, né? A gente pensa nisso e isso conforta o nosso coração, né? Nossas fichas, né? Estavam todas com ele, era um dos nossos líderes, né? E a gente, nossa, que saudade de você, meu amigo. Isso conforta um pouco, né? A gente fica preocupado com a continuidade de um trabalho e a gente pode até saber que demora um pouquinho, talvez demore um pouquinho, né? Até que outra pessoa consiga assumir, agarrar, abraçar com amor, o mesmo amor que ele tinha, esse trabalho. Mas a gente tem certeza que isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer porque os planos de Deus são perfeitos. Pode dar uma atrasadinha aqui, uma atrasadinha ali, mas com certeza isso vai ter continuidade. Tá. Então, ele foi para um lugar deserto, né? Fazia muito tempo que ele não viu os discípulos, né? Os discípulos voltaram. Ele falou, olha, vocês estão muito tempo viajando e tudo mais, né? A gente precisa ficar num local mais sossegado, né? E ele ficou triste por causa do João Batista, né? Então vamos para um local mais reservado, para a gente, né, trocar uma ideia, a gente ficar mais calmo, mais tranquilo, né? E assim ele fez, a gente tirou-se para um lugar deserto. Contudo, como eu falei, ele já era famoso, todo mundo sabia que era Jesus, e sabia que Jesus estava lá, e junto com os seus discípulos. E o que aconteceu? O que aconteceria se a gente descobre que Jesus está ali na esquina? Vai todo mundo atrás dele, foi o que aconteceu. Quando souberam que Jesus estava lá, foi todo mundo lá. Todo mundo seguiu, né? Jesus. Que queria a cura, queria dar a palavra dele. O que Jesus fez? Mesmo triste com as notícias que haviam chegado para ele, né? Mesmo tendo feito um planejamento diferente do que estava aparecendo ali, ele vai e atende aquelas pessoas, né? E aí, 5.000 pessoas, imagina o tempo que leva para você conversar e atender todo mundo, né? E já o dia começava a declinar, estava chegando a entardecer, então chegando-se a ele os 12 discípulos, né, preocupados, disseram-lhe, Senhor, acho melhor o Senhor pegar esse pessoal e pedir para que eles vão embora, né? Para que indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem, começa a ficar frio lá, e achem o que comer. Porque aqui estamos num lugar deserto. Aqui não tem como a gente dar esse tipo de coisa para ele. Então melhor, tem muita gente aqui, melhor
mandar todo mundo para casa, né? E a gente continua isso em outro momento. Mas Jesus disse, dai-lhes de comer. Dai a eles o de comer. Se eles estão com necessidade de comer, dai a eles de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes. A gente só tem 5 pães e 2 peixes, não dá para atender esse pessoal todo mundo. Salvo nós próprios fomos comprar comida para todo esse povo. O que é uma... A gente não tem dinheiro para comprar comida para todo mundo. Onde é que a gente vai arrumar dinheiro para comprar? Não tem jeito não. Melhor mandar para casa. Porque aqui tem mais de 5.000 pessoas. Isso aí que o senhor está propondo, não tem condições. Disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar em grupos de 50 e 50, sentar, faz eles sentar na relva dele, em grupos de 50 e 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou aquela comida. Os partiu e deu aos seus discípulos para que eles dessem até a multidão, para que eles distribuíssem para a multidão. E aí, todos comeram, se saciaram e levantaram os que ainda sobrejou, ou seja, ainda sobrou o pão que dava para encher mais 12 cestos. E aí acaba a narrativa disso. E ele, é interessante que ele, em nenhum momento ele fala assim, nenhum dos 4 evangelistas fala. E quando fomos dar o pão, vimos que tinha mais pão do que saiu. Nenhum deles fala. Vimos que quando repartimos o pão, dávamos um pedaço, olhávamos o pão e o pão estava todo ali de volta. Não fala. Vimos que quando olhamos os cestos, eles estavam cheios de pão. Não fala. Ninguém dá a entender que houve uma multiplicação realmente de pão. Eles deixam aberto ao nosso entendimento. O que você entende? Houve a multiplicação do pão físico? Ou o que Jesus está falando apenas uma alegoria, né? Apenas eles foram saciados com a palavra. O que dá para entender? Então vamos dar uma olhada aí por item para ver o que a gente consegue entender disso aí. Vamos lá. Primeiro item. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo-se a multidão o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam. A primeira coisa que a gente vê aí, que a gente já falou, apesar da tristeza de Jesus com a notícia lá de João Batista, ele foi lá e se recolheu, né? Ele vai lá e se recolhe com os apóstolos. E o cansaço dos apóstolos, né? Porque eles tinham viajado, tinham ido em um monte de lugares, estavam regressando, tinham acabado de chegar, né? E eles planejaram, então vamos nos retirar, vamos ficar isolados, vamos conversar. Apesar disso tudo, de todo o planejamento, é muito que o seu Zé colocou no zap lá, né? O trabalho não pode parar. O servidor pode tirar férias, mas o trabalho não pode parar. O trabalhador pode faltar, mas o trabalho não pode parar. E Jesus exemplifica isso, né? Ele tinha todo um planejamento que ele tinha feito com os apóstolos, mas veio a necessidade daquelas pessoas, o que ele fez? Foi atender, né? E eu estava estudando isso, o que aconteceu lá em casa? Para exemplificar para mim, para eu entender exatamente o que estava acontecendo. A gente sempre, quando vai fazer o trabalho, a gente sempre mexe, prepara, mexe, né? Até finalizar e poder trazer. Geralmente eu finalizo sempre no último dia, finalizo para poder trazer. Acordo mais cedo, já está pronto, vou lá, finalizo, vejo, troco e trago. Estou lá fazendo meu trabalhinho, a minha esposa sai, vai lá na farmácia, pegar um remédio de manipulação, né? Aí eu estou lá, falei, o que beleza, vai dar tempo, isso aqui, daqui a pouco toca o telefone, minha esposa. Fala, pode favor para mim. O que tu quer? Dá uma olhada. Minha esposa. Faz um favor para mim? Faz um favor para mim. Não, eu falei, pode. Ai, meu Deus do céu. Agora, logo agora, eu tinha planejado tudo aqui para fazer, vai me atrapalhar, mas tá bem, vou lá. E aí, o que você quer? Ah, não, é que a farmácia falou que eu tinha que trazer a receita original. E eu só trouxe a cópia, eu só trouxe a foto da receita. Procura para mim para ver se está aí. Eu, na minha inocência, falei, tá bom, vou achar, já vou para lá, tiro a foto e mando. Mas ela acabou de falar que a foto não adiantava. Aí eu fui lá e achei, tá aí, ó. Eu já ia perguntar, o que você quer que eu faça? Quer que eu tire a foto e mando para você? Ele falou, faz o seguinte, falou, traz aqui para mim.
Onde é que é? É no meio. No meio, caramba. Vai estar mó engarrafado, mó trânsito para ir. Vai estar mó trânsito para voltar. Caramba, vou perder o maior tempo indo lá, cara. O tempo que eu tinha planejado para finalizar o trabalho aqui, pensando, não falei nada, né? Porque estava exatamente aqui, nessa lição. Né? Chegou a hora, alguém está precisando, cara, você planejou uma coisa e alguém está precisando de você, cara, em alguns momentos você vai ter que fazer esse tipo de sacrifício, né? Não tem como fugir. Eu acho que é exatamente essa parte aqui, né? Às vezes é necessário fazer esse sacrifício. Geralmente, a gente sempre gosta de uma desculpinha para não ajudar, né? A gente sempre tem alguma coisa para fazer para não ajudar, né? Agora vai ser possível, eu estou muito ocupado. Eu poderia falar para ela isso aí, né? Ó, sinto muito, mas eu estou fazendo uma coisa que eu já tinha planejado, tenho hoje, eu não posso faltar isso aqui, vai me atrapalhar. Ou então, ó, tem pessoas muito mais capazes do que eu, né? Você se coloca na humildade. É a humildade falsa, né? Aquela humildade que você não quer fazer nada, né? Não, vem fazer a palestra. Não, eu tenho medo de passar para fazer palestra. É o Cione, tem a Fátima, esse é o Zé Roberto. Eu nunca fiz, eu não sei fazer, não. Não, eu vou fazer tudo errado. Eu não vou conseguir falar nada. Aqui na humildade, muquirana, que na verdade você não quer fazer nada. Você arruma uma desculpa para não fazer nada. E tem aquela outra, né? Se eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar tanta gente se eu ganhasse na loteria, né? É aquela coisa do recurso, né? Aí vai ter que ajudar. É aquela coisa do recurso material. A gente associa ajudar as pessoas à questão dos recursos materiais. Eu só consigo ajudar, eu não tenho nada, como é que eu vou ajudar? Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Aí veio 5 pães e 2 peixes, né? Olha só. Conseguiu alimentar 5.000 pessoas. Eu só tenho isso, eu não consigo ajudar ninguém. Pobre de mim. Eu não tenho nem para mim, como é que eu vou ajudar os outros? Então é uma reflexão que a gente tem que fazer, ficar atento para que essas desculpas não impeçam a gente de ajudar o próximo. Né? E aqui eu coloquei umas imagens, né? Que traz essa reflexão para a gente. Né? Quem quer fazer algo, sempre encontra uma maneira. Quem não quer fazer, sempre arruma uma desculpa. Né? É sempre difícil. É sempre complicado. É sempre, para o outro é super fácil. A pessoa adora dar conselho para o outro, mas quando é para ele, nossa senhora, é a coisa mais difícil do mundo. E aqui a formiguinha pergunta para o elefante, precisa de ajuda? O elefante está carregando uma árvore, meu amigo. E a formiguinha pergunta se ele precisa de ajuda. E aí o elefante responde, quem quer sempre arruma um jeito. Né? E deu, não dá para ver aí, mas ele deu uma folha para a formiguinha ajudar. Né? É mais ou menos o que Jesus faz com a gente. Né? Ele fala, Jesus não poderia resolver todos os problemas? Ele não tem o poder. Né? Por que ele precisa da gente? Porque a gente precisa aprender. E a gente só vai precisar aprender colocando em prática. Não é verdade? Fazendo o que dá para fazer. Não dá para carregar uma árvore, por exemplo. Dá para alimentar 5.000 pessoas? Não dá. É que nem aquela coisa da estrelinha, você vê na praia, né? Que a menina lá está lá jogando a estrelinha e tem a areia forrada de estrela do mar e todas vão morrer, porque o sol está chegando e vai matar todas elas. E a garotinha lá jogando a estrelinha na água. E pega um, pega duas. Aí vem um adulto e você é muito ingênuo, né? Você acha que vai conseguir salvar todas essas estrelinhas? E a criança pega a estrelinha e joga, aquela ali eu consegui salvar. Para aquela ali fez a diferença. Né? Então faça o seu trabalho. Né? Vai fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, com os recursos que você tem. Mas não vai deixar de fazer o trabalho porque você tem pouco. Porque você acha que tem pouco recurso, porque você acha que, que você não pode, porque você acha que não tem capacidade. Né? Isso não pode ser desculpa. Então que a gente fique atento em relação a isso. E outra coisa que a gente vê aqui, ele fala, e sabendo a multidão seguiu. Jesus os recebeu e o que eles queriam com Jesus? Cura. A maioria deles queria cura. Cura das doenças. Jesus curava o cego, Jesus curava o coxo, Jesus curava o aluado, Jesus tirava o demônio, Jesus ressuscitou o morto.
Então todo mundo sabia disso. A maioria foi lá para ser curado. Então o que aconteceria se fosse aqui? Todo mundo tem algum problema de saúde lá para ser curado por Jesus. Jesus curou e sarava os que necessitavam de cura. Curou? Curou. Mas ele deixou de dar o alimento espiritual? Falava-lhes do reino de Deus. Ele não deixava de dar o alimento espiritual. Porque ele tinha a noção de que isso era o mais importante. É difícil. Eu estava conversando com um amigo meu que faz um trabalho numa igreja católica com assistidas, né? E a gente falando sobre isso. E ele falou, cara, é muito difícil você conseguir passar isso para uma pessoa que tem necessidade. De que o alimento espiritual é mais importante do que o alimento material. Não tem como. Por conta da necessidade. Por isso que a gente vai tentar aqui fazer uma reflexão. Realmente é muito difícil. Mas Jesus fazia questão de dar o alimento espiritual. E o grupo espírita Miguel Arcanjo também faz questão de dar o alimento espiritual. Porque nós somos cristãos. Nós estamos tentando seguir os passos de Jesus. O trabalho dele é assim. Alimento espiritual, alimento material. O alimento material é a consequência do espiritual. O que a gente consegue da cesta? Multiplicou da onde? O alimento que vai na cesta. De onde vem essa multiplicação? Jesus multiplicou pelo poder dele? Ou foi a transformação dos corações das pessoas que colaboram com o trabalho, que tiveram seus corações tocados e colaboram com o trabalho e fazem a sua doação? E vem aqui montar a cesta, para entregar ela bonitinha para vocês. O que deu origem à entrega das cestas hoje? A parte dos recursos materiais ou dos recursos espirituais? São pessoas que têm dinheiro sobrando, não estou dinheiro sobrando, não vou dar cesta para as assistidas. Ou são as pessoas que têm o coração tocado por Jesus, pelo alimento espiritual, e decidiram ajudar esse cantinho. Às vezes, sem mesmo nunca ter vindo aqui. Qual é a origem da ajuda que a maioria está recebendo hoje? É o espiritual ou é o material? Vamos pensar. Outro trecho. E já o dia começava a declinar. Então, chegando a sair dos 12, disseram: despede a multidão para que, aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer. Que aqui estamos em um lugar deserto. Mas disse-lhe Jesus: dá-lhe-vos de comer. E eles disseram: não temos, senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios fomos comprar comida para todo esse povo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. O que a gente vê aqui, o que a gente percebe, daqui a um ano, nesse contexto, Jesus vai ser crucificado, vai partir, vai deixar os discípulos. Os discípulos estão com Jesus há um tempão, já estão começando a fazer os trabalhos deles sozinhos. Para você ver como é que é difícil você entender essa coisa do alimento espiritual, os próprios apóstolos ainda não tinham noção da importância do alimento espiritual. Ainda não tinham entendimento, eles ainda estavam muito apegados à questão material, à questão prática da coisa, né? A preocupação deles, você vê que é uma coisa prática, comida, não vai ter comida para dar para todo mundo e tudo mais. Enquanto Jesus tem, talvez ele tenha feito isso para dar uma das últimas lições, ele faz 2 vezes isso com os apóstolos, para que eles entendam que o alimento espiritual é tão ou mais importante que o alimento material. Os apóstolos ainda não estavam entendendo. E Jesus tinha essa necessidade. Jesus falou mais de uma vez lá: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sou a fonte viva. Quem bebe da minha água nunca não sentirá mais sede. Não é? Não é isso que ele falava? E ele repetia isso o tempo inteiro. E os apóstolos ainda não tinham entendido. Toda hora ele tinha que falar a mesma coisa, para que eles conseguissem entender que o alimento espiritual tinha que ser dado sempre. Esse era o verdadeiro objetivo. O material é a consequência. Se você der o alimento espiritual, em algum momento esse alimento material vai ser um dos trabalhos que vão sair daí. Mas o mais importante é o espiritual. E tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu,
E deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram de sobejou 12 cestos de pedaços. Não fica claro aí, se realmente multiplicou ou não. Então a gente prefere levar a coisa para a questão simbólica, para o alimento espiritual, né? Nesse caso aí. Mas isso não dá discussão. Não dá discussão? Não dá discussão. Se você for querer estudar essa história de Jesus, ele vai ficar brigando. Jesus não tinha poder para isso. É impossível. Isso não é uma coisa natural. Não, Jesus é Deus. Os católicos vão falar, Jesus é Deus. É lógico que isso é possível. Se você falar que isso não aconteceu, nossa, o pessoal católico fica muito chateado, né? Vai brigar com você. Então é uma briga que não tem sentido. Tudo que tem no Evangelho não está ali para a gente ficar brigando um com o outro. Tá? Está ali para a gente entender as lições do Cristo, seguir no caminho de amor dele. Tá? Então a gente não pode esquecer que a lição mais importante que a gente tem que entender aí é Jesus está primando pelo alimento espiritual. Ele está dizendo que o alimento espiritual é muito importante. Eu não vou aqui ficar dizendo que é mais importante, não, porque é difícil de entender. Vamos dizer que é tão importante quanto o alimento material. Mas por quê? Como é que a gente consegue entender isso? Eu fiquei pensando, como é que a gente consegue entender que o alimento espiritual é importante? Que não é só o alimento material. Qual é o propósito de vida que a gente tem? Qual é o nosso propósito de vida? É ser feliz, né? Todo mundo quer ser feliz. Nós queremos ser felizes. O problema é que a gente não sabe o que traz realmente a verdadeira felicidade para a gente. A gente não tem o conhecimento. Na grande maioria das vezes, a gente deposita essa esperança de felicidade nas coisas materiais. Por isso que a gente dá tanta importância às coisas materiais. Na nossa visão materialista, é isso que vai me trazer felicidade. Um alimento. Por isso que quando você tem uma necessidade, não tem o que comer, você dá uma comida para a pessoa, depois quer dar a palavra, a pessoa não quer escutar a palavra, porque ela só consegue pensar na questão material, na necessidade dela, no material dela. Isso ali é o que importa. Isso aqui é a coisa mais importante para ela agora, nesse momento, no momento que ela está passando. Então, para você começar a entender que o alimento espiritual é importante, é preciso entender qual é o verdadeiro propósito nosso aqui nessa vida. O que é mais importante? Como é que a gente consegue identificar qual é o verdadeiro propósito? O verdadeiro propósito é ser feliz. E o que me dá felicidade? O que me dá a verdadeira felicidade? Quando a gente fala para um adolescente que dinheiro não traz felicidade, ele ri. Ele ainda não tem a capacidade, nem a experiência de entender que essa é uma grande verdade. Mas ele não tem experiência. Ele ri. E muitos adultos riem também. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro só fala isso quem não tem dinheiro. Muitas pessoas falam isso. O dinheiro traz felicidade. E a coisa material é que realmente vai deixar você pleno. O material vai fazer você uma pessoa plena. Será que é verdade, gente? Será que as pessoas ricas são pessoas felizes? Será que é verdade? O que então, se dinheiro traz felicidade, não é só dinheiro não, tá? Porque uma pessoa bilionária pode ser muito triste se ela não for famosa, se ela não for reconhecida. Ela precisa ser reconhecida. Ela tem que ter influência. Ela tem que ter pessoas que a reconhecem e que a seguem. Só dinheiro não traz felicidade. Então, o que representa melhor esse conceito materialista de felicidade seria um artista, né? Um artista famoso, um artista tem seguidores, é conhecido, tem fãs, um artista de sucesso tem dinheiro e muitas das vezes um artista é bonito, tem a beleza, né? Tem todos os atributos físicos que você gostaria de ter e que demonstraria o sucesso da vida. Poxa, o cara tem tudo. Então, se seguir esse raciocínio, você pode falar, então todas as pessoas, todos os artistas famosos, bonitos, que têm dinheiro, que têm influência, todos eles são felizes. Não tem exceção. Que eles chegaram no máximo que uma pessoa pode chegar. Todos eles são felizes. É a verdade? Não é a verdade, né? A gente não passou pela experiência, mas a gente aprende com a experiência dos outros. Quantos artistas famosos a gente não vê aí perdido nos vícios?
Por que o cara se perde no vício se ele tem tudo? Se ele tem tudo que ele sempre quis? Fama, dinheiro, é vida. Tem tudo. O cara tem tudo. Se ele tem uma doença, ele paga um médico mais caro. Ele tem tudo, às vezes tudo de graça, às vezes nem gasta dinheiro, a pessoa quer que ele... vem aqui no meu restaurante, não paga nada, eu quero que as pessoas saibam que você veio aqui. Vem pro meu hotel, fique aqui de graça, eu só quero que as pessoas saibam que você veio aqui. O cara tem tudo de bandeja. Quando ele chega, um tapete vermelho estendido para ele entrar. Ele é a representação do sucesso. Então por que esses camaradas não são felizes? Por que eles têm depressão? Por que eles cometem suicídio? O dinheiro não traz felicidade. E o que traz a felicidade? O que é mais importante? Qual é o propósito das nossas vidas? Eu gosto muito de escutar uns vídeos de uns filósofos, né? Karnal, esqueci o nome dos outros. Tem 3 que eu gosto muito de escutar, e um deles falando sobre propósito de vida, dando uma aula sobre propósito de vida. O que é propósito de vida? Baseado na opinião dos filósofos mais antigos, né? Desejo, prazer e tudo mais. E ele teve consciência do que era realmente o propósito da vida dele quando a filha dele ficou doente. A filha dele ficou doente, era uma doença muito complicada, era uma bactéria muito complicada, não tinha, ainda não tinha um tratamento específico para aquilo. Ele estava vendo a filha dele definhando na cama do hospital, não sabia mais o que fazer. E o que a gente faz quando está no desespero? O que a gente faz? Olha, vai. A gente vai. A gente fala, Miguel, essa é tua. Ele não conhece Miguel Arcanjo. O que ele fala? Senhor, eu peço que salve a minha filha. Como recompensa, o que eu proponho? Pega a doença dela, coloque em mim. E para salvar, e como forma de pagamento, pega a doença de todas as pessoas que têm essa doença e traz para mim. E salva todas essas pessoas. Nesse momento que ele fez isso, ele descobriu que o mais importante não era sobrevivência, não era dinheiro, o mais importante era o amor que ele sentia pela filha dele, que era capaz de fazer o que ele desse a sua vida para que ela pudesse sobreviver. E é isso que o alimento espiritual nos traz. O caminho do amor. O amor que transforma, o amor que faz com que aquelas bolsas que estão dentro sejam preenchidas todos os meses de pessoas que a gente nunca vi essas pessoas, talvez nem bateu o prazer de ver. Mas o amor tocou o coração delas e fez com que elas ajudassem a preparar as bolsas. E essas bolsas vão ser entregues para vocês hoje. É importante a bolsa, é importante o alimento material, é muito bom. Mas o alimento espiritual sempre vai ser mais importante. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, seja. Que o Senhor abençoe a todos nós. Graças a Deus. Eu vivo num mundo onde você não me vê. Estou a seu lado, sem você estar aqui. Eu dito mensagens e o mestre mandou puras palavras para você. Vejo o seu sofrimento, vejo a sua dor, para vencer a barreira, amigo só amor. Não deixe a volta me possuir, tenha calma até o carro passa. Se olhar para trás, você vai ver gente que
Graças a Deus, vamos aproveitar esses momentos em que sentimos a paz de Jesus, a paz de Deus, a paz de Miguel Arcanjo nos envolvendo. Vamos agradecer. Queremos agradecer a ti, Miguel, por mais um mês. Estarmos completando hoje a entrega das bolsas das famílias assistidas na nossa casa, no nosso cantinho de luz, de amor e de paz. Como o Alberto falou sobre a estrela do mar, quantas pessoas pensam, Miguel? Mas aquele grupo tão pequeno só ajuda 45 famílias. Eles vão querer modificar o mundo? Mas com certeza, para essas famílias faz a diferença. E um dia, se Deus quiser, nós não vamos precisar ajudar a mais nenhuma família, porque todas as famílias terão condições de ter o seu sustento. Quando houver a justiça social, todos terão o seu trabalho, e do seu trabalho vão poder ter a sua moradia, vão poder ter a sua alimentação, vão poder educar os seus filhos. E é por isso que hoje aqui recebemos também o alimento espiritual, para nós entendermos tudo porque nós passamos. Obrigada, Miguel, pela oportunidade que dá a cada um de nós. Peço, Miguel, em nome do grupo, por todas essas pessoas que ajudam para que esse trabalho possa ser realizado. Graças a Deus.